Moçada, tudo bem? Canal Caju Tricolor na área, você sabe, informação precisa de qualidade e em primeira mão, tudo, absolutamente tudo sobre o Grêmio aqui no canal do Caju Tricolor. Então, se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade e, principalmente, a gente sempre faz aquele pedido, comente aqui embaixo, participe, dando a sua opinião, a sua sugestão, o que você pensa sempre em relação ao assunto que a gente vai comentar no vídeo de hoje, que é todo esse burburinho, toda essa especulação envolvendo o nome do Marcelo Groy. Bom, primeiramente a gente vai falar aqui para você que não existe nenhuma proposta oficial, essa situação surgiu muito mais por uma sugestão de torcida do que propriamente de qualquer outra coisa. Mas essa sugestão de torcida, esse alvoroço nas redes sociais principalmente se causou pela questão salarial do Marcelo Groy lá no Al Ittihad da Arábia Saudita. Então a gente vai explicar essa situação e o que pode vir a acontecer no caso Marcelo Groy nos próximos dias e nos próximos meses aí na carreira de um dos maiores ídolos do Grêmio, beleza? A gente vai explicar todo o processo aqui de forma bem devagar para você entender porque é um processo um pouquinho complicado e tem algumas etapas aí, não é tudo do mesmo bolo, tá? Então vamos começar pela situação do Groy. A informação que a gente recebeu aí, que o portal UOL divulgou através do empresário do Marcelo Groy, foi que o Marcelo Groy está com 3 meses de salário atrasado lá no Al Ittihad da Arábia Saudita. Vale lembrar que ele está lá no clube árabe desde que saiu do Grêmio no fim de 2018. Então ele está no futebol árabe há bastante tempo já, um jogador bem rodado por lá, inclusive bem querido pela torcida. Como todo mundo sabe, o jogador que fica aí com 3 meses de salário atrasado, né? Isso não vale só para salário, mas vale para FGTS e outras coisas também. Ele, por lei, pode pedir a rescisão de contrato. É uma lei que protege aí o jogador contra a inadimplência dos clubes, né? Aquela situação de gastar mais do que arrecada. Então, a FIFA criou aí a lei que já há um bom tempo de que se o jogador está com 3 meses ou mais de salário atrasado, ele pode pedir a rescisão de contrato para ficar livre no mercado e assinar com qualquer outra equipe sem nenhum custo, né? Sem nenhum custo de passe. Ele passa a se tornar um jogador livre no mercado. Mas existe uma situação que é a seguinte, o Groy nesse momento ele não está livre no mercado, ele está apto, ou seja, ele tem permissão para solicitar a rescisão de contrato lá na FIFA. Então são duas situações diferentes, existe um processo entre o jogador estar livre no mercado e o jogador estar apto a pedir rescisão. Nesse momento, o Marcelo Groy não está livre no mercado, ele continua pertencendo ao Al Ittihad, está tudo normal com ele, tem essa situação dos 3 meses de salário atrasado que, caso ele tenha um desejo, ele pode entrar com recurso na FIFA ou judicialmente e pedir uma rescisão indireta no contrato de trabalho, alegando aí que o clube, no caso o Al Ittihad, está infringindo essa lei, então ele pode ser considerado livre no mercado. E aí tem um ponto muito interessante que vai muito do desejo do jogador de sair do seu clube ou não. O Al Ittihad, por exemplo, tinha o volante brasileiro Jonas, já jogou no Flamengo também, que teve a situação igual, também estava com 3 meses de salário atrasado, pediu rescisão de contrato e conseguiu. Ele conseguiu a rescisão. Então, com essa situação, ele teve o desejo de sair, ele foi na FIFA, solicitou a rescisão de contrato indireta, conseguiu a rescisão, agora ele passa a ser um jogador livre. Tem a informação trazida pelo jornalista Diogo Rossi, que sempre conversa com a gente aqui, sempre troca ideias, inclusive, se você tiver interesse, inscreva-se no canal dele também, de que, nesse momento, o Marcelo Groy não tem o desejo de sair do futebol árabe. Ah, mas ele está com 3 meses de salário atrasado. Sim, só que ele ganha muito dinheiro. E muito provavelmente um salário que ele receba desses 3 meses de salário atrasado já é superior a 2, 3 meses do que ele receberia no Brasil. Então, é uma situação muito complicada porque não é fácil contratar um jogador que recebe o salário que o Marcelo Groy recebe. A gente não tem os dados oficiais, a gente não conseguiu apurar o quanto exatamente que ganha o Marcelo Groy, mas dá para entender que é um salário muito surreal, nenhum clube no Brasil hoje tem condições de pagar isso para o Marcelo Groy, mesmo ele sendo um goleiro de todo o nível que a gente sabe que ele tem. Então, nesse momento, o Marcelo Groy ele não está livre no mercado, ele continua vinculado ao Al Ittihad e ele só vai solicitar a rescisão de contrato com a FIFA se ele tiver o desejo de sair, o que não é a tendência nesse momento. Isso significa que ele não vai ouvir nenhum clube? Não. A gente sabe que ele tem um carinho muito grande pelo Grêmio e que, pelas informações que a gente conseguiu apurar com algumas pessoas próximas ao jogador, o staff do jogador espera que o Grêmio pelo menos faça uma sondagem, coisa que não aconteceu nesse momento. Principalmente por quê?
Porque o Grêmio tem aí a situação do Vanderlei e do Paulo Vitor para resolver. São dois goleiros que não recebem vencimentos baixos, não são vencimentos absurdos, mas não são vencimentos baixos também. E o Grêmio não iria contratar mais um goleiro para ficar com 5 goleiros no elenco principal, sendo 2 das categorias de base e 3 goleiros contratados, né? A situação do Paulo Vitor e do Vanderlei já está gerando um certo desgaste, porque o Grêmio tenta dar um destino para esses dois jogadores e isso não está acontecendo, também pela falta de interessados. Então isso impossibilita com que o Grêmio vá atrás de um outro goleiro e por isso que se afirma a convicção do Grêmio tentar aí com que o Breno arrume a posição, com que o Breno supra essa carência do goleiro no time do Grêmio. O Grêmio tem o entendimento de que de fato errou nessa escolha, nesse quesito dos goleiros. Então o staff do jogador espera que o Grêmio talvez faça uma sondagem, faça uma proposta, enfim. Aí o staff do Marcelo Groy tem a expectativa de que o Grêmio procure o jogador, mas não vai oferecer o Groy ao Grêmio. Isso é uma coisa que a gente conseguiu apurar também. Pelo lado do Grêmio, o Grêmio tenta resolver primeiro essa situação do Paulo Vitor e do Vanderlei. Como a gente falou, são 2 salários que não são tão baixos assim, então tem toda uma questão também de orçamento. E o Grêmio também não vai procurar o Marcelo Groy de qualquer jeito. O Grêmio não vai fazer isso, porque, pelo que a gente conseguiu apurar também, tem algumas situações que não foram bem resolvidas na época da saída do Marcelo Groy. E, bom, ele não é obrigado a resolver porque ele não está mais no Grêmio, mas que, não digo que geraram um certo desgaste, mas que deixaram algumas situações desconfortáveis em relação à época da saída do Marcelo Groy. Então essa é uma situação importante que a gente tem que avaliar em todo esse cenário do Marcelo Groy. Dito isso, isso significa o quê? Que em caso do Grêmio procurar o Marcelo Groy, ele vai ouvir e provavelmente as partes vão negociar, porque o Marcelo Groy, como a gente conseguiu apurar, a gente falou antes, ele não tem o desejo de retornar ao Brasil nesse momento porque o salário é muito alto, mas o carinho pelo Grêmio possa fazer com que ele tenha a disposição de ouvir o Grêmio. Mas, lembrando, não é o fato dele querer ouvir o Grêmio que ele não queira ganhar bem, que ele não queira ter um salário fora da realidade. Então, é uma situação que gera uma forte negociação, porque é um jogador de grande impacto e um jogador que certamente geraria um investimento considerável no departamento de futebol do Grêmio. Então, toda essa situação envolvendo o Marcelo Groy que a gente esclareceu para você, beleza? Ele está apto a entrar com uma autorização pedindo a rescisão de contrato na FIFA. Todo jogador que tem 3 meses de salário atrasado ou mais, ele pode fazer esse pedido. O jogador pode pedir, por exemplo, que essa rescisão, em caso de ter menos de 3 meses de salário atrasado, pode, mas é muito improvável que a FIFA aceite. No Brasil, por exemplo, o jogador tem que entrar com um recurso no STJD, esse recurso tem que ser aprovado pelo STJD, ele tem que pessoalmente fazer tudo isso, enfim, é uma grande burocracia, então é uma lei que está aí para funcionar, mas não funciona. Então é uma situação complicada que, geralmente, quando ele é com 3 meses de salário, com menos de 3 meses de salário atrasado, perdão, é uma situação quase impossível do jogador conseguir essa rescisão indireta. No caso de 3 meses para mais, que é o caso do Marcelo Groy, por exemplo, se torna mais viável porque aí a FIFA não tem que analisar nada. Este é um processo automático do jogador estar apto a pedir rescisão. Só que entre o jogador estar apto a pedir a rescisão e pedir a rescisão e estar livre no mercado tem um processo que não é tão fácil assim e também não é obrigatório para o jogador, como a gente já tem de informação. O Groy nesse momento não tem o desejo de sair da Arábia, não tem o desejo de sair do Al Ittihad mesmo aí com esses 3 meses de salário atrasado, porque o salário é muito alto e muito acima de qualquer realidade do futebol brasileiro, beleza? Então, só para esclarecer esse assunto referente ao Groy. Como a gente falou antes, a questão do Breno, ele é a convicção da diretoria do Grêmio no momento, de que o Breno precisa ganhar rodagem, até porque também, como a gente falou, voltamos a repetir, o fato de não ter um destino para o Paulo Vitor e para o Vanderlei impossibilita qualquer investimento nesse momento. Caso o Vanderlei ou o Paulo Vitor ou os dois saiam, aí sim o Grêmio começa a vasculhar o mercado em busca de uma possível contratação pro setor. Mas como os dois jogadores ainda estão no Grêmio, surgiu a informação algumas semanas atrás de que o Vanderlei teve uma sondagem do Vasco, uma conversa inicial, mas não chegou nem a se discutir valores. Não foi do interesse do jogador trocar o Grêmio pelo Vasco. Tem toda essa situação aí que o Grêmio precisa resolver uma situação para alinhavar outra. Então, nesse momento, essa questão do Marcelo Groy é muito mais uma especulação, um desejo da torcida, que a gente sabe que é um grande goleiro, do que propriamente o Grêmio tem interesse, o Grêmio conversou com o Groy, o Grêmio fez proposta. Não é uma situação assim. Mas só para explicar que muita gente fala, a partir de agora o Groy está livre no mercado, ele pode assinar com qualquer equipe. Não, ele não está livre no mercado. Ele pertence ainda ao Al Ittihad, mas ele está apto a pedir a rescisão. Ou seja, se ele tiver interesse de sair de lá, que não é a situação de momento,
e algum clube consiga pagar o que ele quer, provavelmente as partes vão negociar, mas nesse momento não existe nada, o Breno segue sendo titular do Grêmio, pelo menos essa é a convicção da diretoria, da comissão técnica, e que dificilmente vai ser mudada para a temporada 2021, beleza? Comente aqui embaixo o que você pensa em relação ao assunto que a gente comentou no vídeo de hoje, se você acha que o Grêmio deve dar chance para o Breno, se você acha que o Grêmio deve comprar o Marcelo Groy, enfim, é um ídolo de volta, comente aqui o que você acha, a caixa de comentários está aberta para você e a gente gosta de ouvir a sua opinião também, beleza? Deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação e, se puder, compartilhe aí o vídeo, também inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? Grande abraço, até a próxima, valeu e tchau!